Esse é o podcast, o nosso orgulho. Venha conhecer o Bora Fazer Barulho. Emerson Gomes, Eu sempre procuro valorizar as pessoas que me em contato. Participe e acredite, deixa um comentário. Tem muita coisa, mano, pra contar. Você também pode acreditar. Pode acreditar. Tá curtindo aqui o podcast? Então, se tu quer nos ajudar, você pode fazer uma doação aqui no Superchat, que acontece durante a transmissão ao vivo do podcast. Você faz o Superchat ali de R$2, que já nos ajuda bastante, e pode comentar, e o seu comentário ficará em destaque. Ou, depois da transmissão, com um vídeo já gravado aqui no canal, você pode ir ali no Valeu, que também pode fazer uma contribuição. Isso nos ajuda muito e faz com que o canal cresça e a gente consiga trazer conteúdo cada vez com mais qualidade para vocês. Fala, meu bando! Começando aqui mais um podcast, Bora Fazer Barulho. Eu sou Emerson Gomes e aqui do meu lado tem o Marcelito Sem Noção. O M. Burguês, mais conhecido como Marcelito Sem Noção. Não sei porquê, mas pegou. Até a galera tá dizendo. Sem noção, principalmente. Com maioria de votos, né? É, por livre e espontânea pressão de todo mundo. Hoje, a gente vai ter um papo aqui com um advogado. Atenção, haters de plantão. O processo vai pegar. Se liguem. Se liguem. Um advogado aqui de Pelotas que eu vi uns vídeos lá no Instagram e me chamou muita atenção. Eu disse, tem que chamar esse cara pra vir no nosso podcast. Eu tô aqui com o Hermes Rockenbach. Rockenbach, falei certo? Falou certo. Parente do jogador aquele, o Rockenbach, não? Fui parente dele até ele jogar no Inter. Quando transferiu pro co-irmão ali a gente rompeu já. Até ser colorado foi Rockenbach. A partir dali a gente deserdou da família, rompeu. Aí acabou os laços familiares. Acabaram os laços. Não é mais irmão. Não. É quando ele mudou de patamar, segunda divisão. Não. Tá, e o que ele é teu? É parente mesmo? É irmão? Não, é primo de longe. Né? Primo de longe? É. Bem longe. Aqueles bem longe, que o dinheiro nem chega. Né? Não dá nem pra pedir alguma coisa. Hermes, muito obrigado por ter aceitado o convite aí, cara. Não, obrigado. Eu que agradeço. E pro pessoal de casa te conhecer, eu quero que tu olhe pra essa câmera aqui e fala quem é o Hermes Rockenbach. Bom, então, primeiramente, muito obrigado pelo convite, pela lembrança. É sempre muito bom. Eu tenho acompanhado já o Bora Fazer Barulho há algum tempo. Desculpa. Falta de opção, hein? E é sempre muito bom quando tem um canal de comunicação e hoje o podcast tem alcançado, os podcasts, enfim, tem alcançado, né, acho que parte de uma gama de telespectadores, então, que nós não tínhamos. E é uma maneira muito interessante de apresentar novos talentos, apresentar pessoas, apresentar ideias, né? Sim. Como vocês têm feito. O Hermes histórias. Né? O advogado não conta história, né? Ele conta os fatos. Né? Boa. Né? Às vezes. Os fatos da forma como eles são colocados, né? É um cliente. Boa. Mas quem é o Hermes? O Hermes é um cara simples, nascido no Morro Redondo, né? Cidade... Mas... Alguns quilômetros, poucos lá quilômetros perto do Campo do Índio, não? Campo do Índio, eu fui jogador. Lá do Marmeleiro. Jogador do Grêmio Esportivo Índio, eu fui. Tu fosse jogador lá? Claro, joguei no titulares, né? Então é dali que eu te conheço, então, certo? Não, acho que é da cadeia. Pode ser também. Acho que é da cadeia. Pode ser também, é outra opção válida. Eu acredito que é da cadeia. É outra opção bem válida. Enfim, o Hermes Rockenbach sai do Morro Redondo. Por um problema pessoal, acabei encontrando a minha vocação. Tive um problema, um acidente de trânsito, onde fatalmente teve o óbito de um menor. Eu tinha uma motocicleta que eu emprestei para um amigo, mas estava no meu nome, enfim. Acabei precisando de um advogado na época. Caraca, o Hermes sai dali, sai da cidade muito pequena, né? Veio trabalhar aqui com o Dr. Getúlio Klassen. É um advogado que foi formado em 1979, quando eu nasci. Então, portanto... E eu nem era nascido. Eu sou de 1979. Ele se forma em 1979. Inicia a advogar. Eu, nos idos de 90 e poucos, deu esse problema aí. Vim trabalhar com ele. Eles foram 15 anos de advocacia sem entrar para a faculdade, mas conhecendo. Então, gostando da área jurídica. O Hermes é esse cara que encontrou uma oportunidade numa dificuldade da vida, de família pobre, né? E hoje, graças a Deus, o que se tem é porque eu me tenho para uma pessoa focada, uma pessoa que ama a advocacia, vive disso, e eu sou advogado, não sei fazer outra coisa. Esse é o Hermes hoje, que dentro daquilo que faz, procura estabelecer o melhor sempre. Que massa. Dando uma situação de necessidade, tu
teve ali o primeiro contato com contato. o direito, porque tu teve que, né, se informar em como funcionava tudo e tu viu, eu não tinha dinheiro para pagar o advogado na época. Caraca. E aí, claro, uma cidade pequena, onde houve um homicídio culposo ali no caso, né? Enfim, meu colega vinha vindo, até é interessante essa história, meu colega vinha vindo com a moto, 18 horas mais ou menos, não, perdão, 11 horas da manhã, o menininho tava com a babá assim Morro Redondo não eram as ruas asfaltadas ainda, né? Sim. O menino sai, se solta da mão da babá e se atravessa a rua e o meu colega vem, bate assim, o menino morre na hora, falece na hora. Chega a ambulância pega, leva para o hospital do Morro Redondo. Quando entra no hospital, quem é a enfermeira? A mãe do menor. Bom, então é um caso que, por uma cidade pequena ainda, pouco tempo de emancipação, Morro Redondo se emancipa em 80 e poucos. O que acontece? Há uma comoção, né, das pessoas. Todo mundo se conhece. Grande, Todo né? mundo se conhece. E aí o que acontece? Eu tive não sem dinheiro para contratar advogado. O menino que estava pilotando a moto disse: eu conheço um advogado de Pelotas, meu tio. Ligou pro cara, o cara veio lá, chegou em Morro Redondo, disse: cara, eu não tenho dinheiro para pagar, enfim. Ele disse: olha, eu tô precisando. Na época eu trabalhava como assessor jurídico da Câmara de Vereadores já. Assessor jurídico nada, assessor de um vereador da Câmara de Vereadores, e ele disse pra mim: olha, eu tô precisando de um secretário lá em Pelotas e tal. Vim pra Pelotas, mas o alemão batata, não sabia nem ligar o computador. Mas vim, me estabeleci, passei a trabalhar ali, pagar a minha defesa em forma de serviço e, enfim, me apaixonei pela área e hoje estou aí advogando. Mas, quantos anos de profissão? Contabilizando aí, né, se a gente contabilizar, são quase 30 anos. Nossa, Já quase a minha prescreveu, idade. já. Quase 30 anos na área, né? Muito cedo, né, pra advocacia. Quase a minha idade, cara. E, cara, vou te perguntar assim, ó. Quais são os principais desafios enfrentados por um advogado, né, hoje em dia, no exercício da profissão no Brasil? Aqui? Passar muito tempo sentado na vara. Isso é uma dificuldade, né? Não, o problema nem é isso. O problema, às vezes, é encontrar o juiz na vara. Até porque hoje quem está mais na vara são os estagiários. Então, sempre, pasmem. Hoje, a inteligência artificial ela está tomando um espaço, e não só no digital, mas o jurídico hoje, a advocacia, quem não se adaptar, já vou começar a te responder por isso, quem não se adaptar à IA, a inteligência artificial hoje, vai ficar para trás. Fora do mercado. Fora do mercado, e por quê? Quando eu vim advogar aqui, não trabalhar no escritório do Dr. Getúlio, ele ainda batia a máquina. Após isso veio o PC 286, o 386, 486, né? Tela verde. Isso, vem vindo, e aí, bom, Aí começou aqueles eletrônicos exato. Que escanear os documentos, subir pra pastinha. Nossa, tinha tudo. Dava erro direto. Não, eu ainda trabalhei com disquete desse Clicava tamanho. meio-dia, era Lembra 5 da tarde, ainda que não não tinha cabia uma subido ainda. música, às vezes, no disquete. Bom, a partir daí, hoje, falando, né, até para nós encurtar a história, hoje o maior desafio é tu sair do banco da faculdade preparado para advogar. Porque a faculdade não te ensina a administrar teu negócio, não te ensina a captar um cliente, a advogar. A faculdade sequer te ensina a advogar, ou muito menos te prepara para uma prova da ordem. Graças a Deus, quando eu passei na prova... Ela te qualifica só. Ela te qualifica, ela vai te entregar o canudo. O canudo. Literalmente. É isso aí. Após isso, é muito mais do que tu vai buscar, né, do teu interesse, e eu acredito muito naquilo, tu nasceu para ser isso. Não adianta. Então... Hoje tu tem advogados com pós-graduação, sei lá, enfim, e não estão trabalhando. Tem gente que ainda nem se formou e já está ganhando dinheiro. Mas aí vai também do interesse, do foco, exato. E o advogado hoje, qual é o maior desafio? O maior desafio é sentar e buscar a clientela, porque se tu sacudir uma árvore, cai advogado hoje em Pelotas. Se nós caminhar agora aqui na frente, se nós dar um assobio, quem é advogado aqui? Caramba, cai 3, 18. levantando 4, 5, aqui mais ali. Tu pega um Uber hoje, vai montar pro cara. A primeira profissão do cara é Uber, a segunda é advogado. E não estou desqualificando a profissão de Uber, não é nada disso. Mas por quê? Porque a faculdade não te... E outra coisa, hoje... Por que eu falo da inteligência artificial? Hoje, se eu precisar agora, tu me disser, Hermes, faz um contrato aqui para nós, bora fazer barulho. Se eu botar aqui, eu preciso de um contrato aqui no chat GPT. Cara, em menos de 1 minuto ele me dá o que um advogado vai me dar em talvez 3, 4 horas de trabalho. Sim. Então, e hoje, o que as pessoas procuram? Não só o advogado, elas procuram alguém que resolva problemas. Porque te interessa se o cara tem a OAB? Não interessa se tu procurar o camarada. Eu quero que resolva.
O cara tem que resolver. Então hoje, é que na verdade eu fui pastor já na minha vida e eu sempre disse... Tá explicado. Uma das coisas interessantes que Jesus nos ensinou é que não são as estruturas que são importantes, são as pessoas. Jesus nunca construiu igreja. Não. Jesus nunca construiu um templo, botou Ele uma sempre pedra. disse, onde haverá 3 ou mais pessoas ao meu lado, Eu ali estarei. Ele construiu pessoas, caráter, porque são as pessoas que dão resultados. Então, Não é o templo. E hoje, nenhuma estrutura física de um escritório te garante sucesso. Tem um grande escritório hoje, vou comprar uma sala. Não, Às vezes um nomezinho te garante sucesso, né? Às vezes um nome Na te paleta, garante... né? Mas a maioria das vezes o que vai te garantir sucesso é o seu cara que resolve problemas. E de forma rápida, né? Isso aí tenho uma dúvida que eu vou te perguntar agora, não estava no nosso roteiro aqui, mas eu sempre tive curiosidade. Então, se não está contratado, eu não vou... eu vou exercer o meu direito de permanecer calado. Isso aí, Tô brincando. cara, os advogados eu são uso tão bons, muito tu já esse viu com a isso, minha cara? esposa. Certo. Quando ela pergunta onde é que tu estava andando Toda hora ele usa esse direito aí. Volta e meia, agora mesmo ele pagou maquiagem, cabelo, tudo pra ela. Não sei o que ele aprontou. Mas enfim, tu chegou na hora certa porque eu acho que ele vai precisar de um advogado. Porque a mulher é que nem tsunami, né? Bom, mas quando ela vem de longe, assim, algo bonito, bacana, elegante, assim, quando ela passa, a ex-mulher vira o tsunami, leva carro, casa, moto, leva tudo. É né? como eu costumo dizer, no início é meu bem, no final são meus bens. Né? Se foi. Se vão os dedos e ficam os anéis. Eu vou te perguntar, cara, sempre tive dúvida nisso, tá? Eu já trabalhei com alguns advogados, já prestei alguns serviços de produção de vídeo e tudo. E tem um esquema que tu não pode fazer muita propaganda. O código de ética da OAB, ela nos limita às bastante. vezes. Eu conheço vários que fazem propaganda. Sim, é que como todo outro negócio, sempre tem os brechas. atalhos. Uma vez disse, se me denunciar eu pago a multa e deu. Paga a multa e deu, mas aí daqui a pouco tu tem um problema. Não é interessante tu ter restrições na ordem dos advogados, né? Dificulta algumas coisas, né? Com certeza. Agora, sim, o advogado não pode fazer a captação de clientes. Então eu não posso sair por aí entregando um folhetinho dizendo, olha, eu sou advogado, eu resolvo isso, me contrate, porque eu faço isso. A gente enxerga isso, mas como tudo, tem muita coisa que pode, que não pode, mas a gente vê que acontece. Entre poder e acontecer são coisas diferentes. Mas sabe por que não pode ser feito isso? Porque a advocacia, ela não é uma prestação de serviços, não é um comércio. A advocacia é uma assessoria, é uma forma onde a pessoa vai te levar um problema, tu não está vendendo uma mercadoria. A solução sim, mas é um trabalho intelectual. Esse trabalho intelectual, e vou te ser honesto, a tua pergunta, na real nem sei te responder por que não pode. Alguém criou essa situação, é a mesma... Alguém que não tinha o que fazer, na real é isso. Não tinha, quer ver uma coisa? Não tinha o que fazer, tava coçando as bolas Quer ver uma coisa? Ó, já vou proibir essa bosta aqui. Até um tempo atrás, trair a tua esposa era crime. Ou a esposa trair o marido era crime. Chegou um tempo que alguém disse assim, não, peraí, vamos mudar isso aí, não pode ser assim. Por lá, e é o seguinte, hoje a traição não é mais crime. Quer divorciar? Vou discutir. Vou lá pro divórcio, vou discutir porque ele me traiu. Se o juiz vai dizer assim, não quero saber quem traiu quem, porque um querendo divorciar, bom, se onde um quer divorciar, bom, já basta. Mas não tem aquele esquema de ferir a honra, não? Não, hoje, aí outra coisa, nós usávamos muito isso no tribunal do júri. Boa. O marido traído foi lá e matou porque teve a honra, né? E aí tu usava isso e por várias vezes isso colou no tribunal do júri. Claro, porque o cara tomou uma guampa, chegou em casa, tava a mulher pega com... Eu já usei isso. Imagina, né? O cara chegou lá, violenta emoção. A violenta emoção dentro do Código Penal... Alterados. A violenta emoção dentro do Código Penal é uma excludente de licitude. Ou seja... Eu agi na violenta emoção para defender a minha honra, até pouco tempo atrás, era tido no tribunal do júri como um fato que te perdoava do crime, em tese. É que o tribunal do júri é uma instituição à parte, porque é a sociedade, é o Emerson, como é que é o... Marcelo. O Marcelo, o João, o Antônio, enfim, Jefferson. Que é tirado do seio da sociedade, escolhido lá e é apresentado para eles e se julga.
E a pessoa e tem que dizer, eu vou definir se é culpado ou inocente com uma palavra monossilábica, sim ou não. Eu não preciso justificar por que eu estou votando assim, o tribunal do júri. Então, o advogado chega lá e dizia, o cara foi, imagina o senhor, chega em casa, tá os jurados aqui, eu chego lá, o advogado debatendo. Imagina o senhor, é fácil agora acusar o cidadão aqui, dizer que ele errou, mas imagina o senhor chegando em casa agora, saindo do júri, chegando em casa agora, o senhor chega lá, se depara com a sua mulher na cama com outro, ou com outros, ou sei lá, o que o senhor vai fazer? Não, né? Bom, o cidadão não precisa dizer por que está votando sim ou não, e é secreto, não absolvia. Sim. Mas hoje foi retirado essa possibilidade do advogado. Não pode nem ser usado. Não, hoje não pode ser usado. Isso aí foi... foi veio o feminicídio, né? Se colocou o feminicídio como uma qualificadora dentro do Código Penal. Então veio essa alteração legislativa dizendo que o advogado não pode, dentro das poucas coisas que eu não posso sustentar, porque no Tribunal do Júri eu posso sustentar o que eu quiser, o advogado. Eu não preciso nem tocar num artigo de lei, posso pregar a Bíblia o tempo inteiro se eu quiser. E quem vai julgar são os jurados. Mas isso retirou essa da honra, enfim. E viram que tava funcionando demais. Exatamente. Mas Tava salvando uns quantos? porque tava... E se entendeu que isso é um absurdo. Em pleno século XXI, alguém matar porque foi traído. Por quê? Porque alguém alterou a legislação lá atrás. Antigamente a traição era crime. Hoje não é mais. Então, a mesma coisa. Vamos definir que por que o dentista pode fazer propaganda? O médico pode fazer propaganda. Psicólogo. Pode captar. Psicólogo. Qualquer outra profissão. Engenheiro, enfim. Pode captar. Só o advogado não pode. Por quê? Porque lá quem, na época, elaborou o código de ética, entendeu? Não vamos colocar isso aqui porque a gente está acima. E hoje a gente vê que é ultrapassado isso. Sim. Né? Vou fazer mais uma pergunta aqui, então. Qual que é, a tua opinião, aí pode ser a tua opinião como advogado, sobre o papel da mídia na cobertura de processos jurídicos? Que estourou um caso, está sob investigação, aí a mídia vai lá e divulga coisas que ainda não era para ser divulgado, alguma coisa assim. E toma partido, muitas vezes, de um lado, né? A gente sabe que tem, vamos dizer assim, tem coisas corretas e não corretas, mas sempre, muitas vezes a mídia toma de um lado, mostra só um lado e não mostra o outro. Isso é ruim para vocês, né? Veja bem, nós tivemos um exemplo claro a nível de Brasil, para nós podermos falar aqui. Isso aqui tirando, eu quero que se exploda Bolsonaro, que se exploda Lula. O que não pode se explodir é a legislação, é a Constituição. Isso aí... Né? Senão perdemos as regras totais perdemos as rédeas da humanidade. Porque, na verdade, a nossa Constituição é uma prostituição hoje. Não é uma Constituição Federal. Eu costumo dizer no Tribunal de Justiça, nós temos aqui a Prostituição Federal, porque é muito bonito. É um livro de cabeceira que nem que tu lê. Como a Bíblia. Tu lê, pô, tu olha a Constituição Federal, nossa lei maior, nossa Carta Magna, cara, é um livro incrível, que vai dizer que tu tem direito à educação, direito a lazer, enfim, tu tem direito a tudo. Né? O que tu tem Mas na realidade? está no papel isso. O que acontece nessa questão da mídia em casos principalmente polêmicos? Nós tivemos há pouco tempo, como eu estava falando, um exemplo nacional. Lula, por exemplo. Mensalão. Até pouco tempo a gente ouvia dizer que o rico não ia para cadeia. O Mensalão veio aí e botou bastante gente para cadeia. Quando sai o processo do Lula, o Sérgio Moro, lá então juiz, Dallagnol, então promotor de justiça, que numa audiência sentam como vocês dois estão, o juiz aqui, o Ministério Público aqui, o advogado senta lá no outro lado. Quando a Constituição diz que nós somos um tripé e não há hierarquia entre a juiz, advogado e promotor. Já começa... Escrito, isso está escrito. Escrevido, eu digo, quando está errado é escrevido. Bom, Boa. O que acontece? Tu tem um juiz combinando com o promotor e aí o juiz tem que... Outro dia eu usei, o juiz ainda cara, o senhor não tem que dar opinião no processo. O juiz não tem que dar opinião em processo. O juiz está ali para receber, né, o processo e ser imparcial. Vai chegar lá atrás sobre a justiça cega, a imparcialidade. A partir do momento em que eu me contamino com uma das partes, que eu tomo partido. E aí a pergunta existe como tu ser imparcial? É difícil, né? Muitas Tirar vezes. o lado do ser humano, É né? difícil porque é o ser humano. O juiz é um ser humano. Quem é que não erra?
Quem nunca errou? Quem não toma uma decisão errada? O que acontece na imparcialidade e nas causas que chegam ao judiciário, que é imbuídas aí de um grande clamor social? Por vezes o atropelamento das formas para poder dar uma resposta para a sociedade em relação a achamos um culpado. E aí tu atropela muitas vezes, como foi no processo do Lula, e aqui eu não estou dizendo que o Lula é culpado ou inocente, eu estou falando das formas, do processo, exato. Tu não pode atropelar as formas, tu não pode atropelar o que é a legislação, a imparcialidade, mas quando tem toda uma mídia, o mundo inteiro dizendo, prisão, não vi se falar em prisão sob a segunda instância? Quanto a mídia falou? Uma vez condenado a segunda instância, prisão em segunda instância já, não tem que estar subindo, esperando ir pro STF para poder prender. Mas a prisão em segunda instância é um absurdo jurídico. Mas todo mundo aplaudia porque queria o Lula preso na cadeia. E aí o que aconteceu com os processos do Lula depois que se percebeu? Anulou tudo. Se anulou tudo, tanto que... Sim, porque houve um atropelamento. E por que houve esse atropelamento? Eles precisavam dar uma resposta para a sociedade naquele momento em que o país estava vivendo Pegando fogo. Pegando fogo, exatamente. E aí nós temos o quê? Um Dallagnol que foi saído da promotoria, promotor de justiça, também foi retirado da vida pública como deputado, enfim, senador, como é o Moro. Por quê? Porque lá atrás... em conluio para o Ministério Público e promotor, para, de forma atropelada, atropelar as coisas, as instâncias processuais, para condenar alguém e dar uma resposta para a sociedade. O que acontece? Isso tudo por pressão da mídia. Porque, nós tivemos um caso há poucos dias agora, em que os familiares da vítima estão todos na frente do fórum. Todo mundo, com camisetas, com coisas, enfim, querendo justiça. Quem são os apontados como mandantes do crime? Isso não foi em Pelotas, foi em Bagé. O apontado como era um cliente meu, que está preso na Federal, todo mundo querendo justiça, e tal. Chega na hora da sustentação da acusação, o Ministério Público pede absolvição. Mas até o Ministério Público pedir a absolvição, o processo transcorreu 8 anos. 8 anos o camarada preso. 8 anos preso de forma preventiva. E foi absolvido. E foi absolvido no tribunal do júri. Quem é que devolve 8 anos longe da filha? Quem devolve 8 anos longe da família? Quem devolve 8 anos de vida dele? Trancado dentro de uma cela, menor que o nosso espaço que nós temos aqui. Ninguém devolve. Por quê? Porque aqui, claro, levaram 8 anos nesse processo, mas lá atrás prenderam de forma preventiva pelo clamor social. Aí é jornal, é mídia, é TV, né? O sensacionalismo. O sensacionalismo que... Eu sei que nós temos liberdade de expressão, eu sei que às vezes a mídia tá aí vai dar a notícia, mas essa notícia... É que muitas vezes a mídia não tá dando notícia, tá dando a opinião dela sobre a notícia. E o que vende também, né? Muitas vezes é o que vende. Não é muitas vezes, é total o que vende. É total o que vende, tu pode ter certeza. Teve uma operação... É o total que vende. Eu advogo muito pra fronteira. Teve uma operação em Bagé que o delegado é sensacionalista. Ele lá, sem medo de falar, porque eu não tô falando... Ele é sensacionalista, ele vai pra mídia, pra rede social, pra YouTube, eles gravam o início da operação, vão lá, vão prender, entram lá, botam musiquinha do BOP lá, enfim. A moral da história, 3 meses depois eu derrubei toda a operação porque eles atropelaram tudo. E foi exatamente... E aí não foi até derrubar a operação por erro no processo, foi porque ficou devidamente comprovado que nenhum dos meus clientes tinha relação com o fato criminoso em si. Mas o que até então já foi pra mídia, a mídia já foi lá, buscou todo o patrimônio de um garagista que supostamente era a laranja do rapaz tido como mandante, seria laranja. Então o cara lavava o dinheiro, na teoria do Ministério Público, eles armam uma árvore genealógica do crime ali. E provas reais? Eu tive minhas contas bloqueadas. 2 anos atrás, a minha pequena Ana Laura estava para nascer, 22 de dezembro. Eu tive minhas contas bloqueadas porque eu recebi um valor de... uma mixaria lá, do valor de um cliente de Bagé. Eles entenderam como eu advogava para aquela área lá, aquilo ali era dinheiro do crime, para bloquear minhas contas. Para até tu provar por A mais B que aquilo era dinheiro lícito... Eu passei o Réveillon, o Natal, o nascimento da minha filha sem dinheiro nas minhas contas. É meio complicado a justiça, né? Porque, por exemplo, meu pai, ele pagava um financiamento de um carro e aí toda vez que
começou a dar uns problemas, tá? Todo mês ele pagava e não entrava no sistema, ele tinha que ir lá no banco, ficava perdendo tempo, aí tinha que mandar pra São Paulo e tudo. Aí no terceiro mês ele disse, não, vou fazer mais isso, tô pagando o troço, tem os comprovantes aqui. Certo. Aí ele não foi. Aí deram busca e apreensão no carro. Buscaram o carro. Aí ele foi lá no banco, com os comprovantes de tudo, já tinham vendido o carro. Vendido a leilão. E hoje, em 30 dias, seu veículo vai a leilão. Aí ele entrou na justiça, tá? Com o advogado e tudo, ganhou a causa, tá? E aí foi recorrendo, ficou acho que uns 3 anos nessa função. Aí deu lá o parecer, o banco teve que depois tentar um acordo, não quiseram, o advogado não quis. Aí ele depositou um valor em juízo, já tava ganha a causa, tinha um dinheiro lá, né, pro juiz. Levou mais 2 anos pra ele poder sacar o dinheiro. E nesse tempo todo, quem paga esse prejuízo dele? O valor que ele sacou, ainda que seja um valor a título de indenização, ele indeniza. Sim. Né? Cobre. Porque, ó, não é só o tempo sem veículo, e o transtorno que o camarada teve. Foram o carro dele. quase o cara 7 pagou. anos. Quase 7 anos. Quase 7 anos. Eu advogo com um camarada aqui da Mário Perucci. E é uma empresa. E ele são 12 caminhões. O cara paga de forma religiosa, né? A gente mantém certinho ali os pagamentos, até porque o escritório ajuda na contabilidade. Cara, o banco não creditou um pagamento por uma parcela de 11 mil reais, era uma parcela de um caminhão, por uma parcela eles entraram, deram busca, o cara ficou até eu provar, até eu conseguir comprovar, porque eu tive que entrar com uma outra, porque eles deram uma liminar de busca e apreensão. Eu tive que entrar com um agravo de instrumento no tribunal para uma liminar para derrubar outra liminar. 3 dias ele ficou sem caminhão, mas 3 dias um caminhão que viaja, Que produz. que tem um cara, tem um motorista que é empregado, tem um ajudante, que tem toda uma série de questões. Toda uma estrutura. Tem toda uma estrutura. E tudo isso resolveria com o telefonema. Isso tudo resolveu, porque ficou muito impessoal. Ficou, claro, a inteligência artificial ela nos agiliza, mas também nos distancia. As redes sociais, elas nunca aproximaram tanto as pessoas, que ao mesmo tempo nunca afastou tanto. Né? Afasta bastante. Aproxima quem tá longe e afasta quem tá próximo. E afasta quem está próximo. Boa, é isso, exatamente. Assim no Poder Judiciário. Nos agiliza em muita coisa, sim, mas também quando dá erro, né, cruza as informações, e aí às vezes nem é erro, às vezes é um erro humano. Às vezes é um erro humano, até tu resolver, é a justiça. O advogado é tão bom que é o único que tem os 3 tipos sanguíneos, né, no corpo. Óbvio. Viu só? Os advogados são fera, E né? o meu é negativo ainda, pra ser melhor ainda. Poxa vida, é universal. Tu vê se, e aqui, ó, tu tem que prestar atenção porque tu tem um advogado na tua frente e ele é o único que vai te defender mesmo que não fosse a tua mãe, mesmo sem acreditar em ti, vai ser o advogado. Só pra te ter ideia, o advogado tu tem que dar razão sempre pra ele, porque assim, ó, ele tá sempre coberto de razão, mesmo ele estando errado. Mas eu na verdade, o meu cliente, eu costumo dizer, eu não me importo se ele tem direito ou não tem direito. Tem razão ou não tem razão, aliás. Eu vou analisar o direito dele. Se tem razão ou não tem razão. Bom, o senhor tem. Eu tive um senhor lá, coitado do senhor, lá do interior de Piratininga. O senhor tem que acreditar em mim, esse meu amigo. Eu não tenho que acreditar em ti. Quem tem que acreditar em ti é o Poder Judiciário. Bom, o senhor é que tem que acreditar em mim. No espelho. Vamos começar por aí. O senhor é eu que tenho que acreditar em ti. O senhor é que tem que acreditar em mim. Bom, a partir disso, o senhor agora vai dizer. O senhor vai acreditar naquilo que eu vou falar agora. Aí ele vai dizer, mas doutor, aconteceu dessa e dessa maneira. Isso não aconteceu dessa maneira. Aconteceu dessa maneira. Não, mas não foi, não. Foi assim. Bom, terminou a audiência. A gente foi, terminou a audiência. Ele olhou pra mim. Pô, doutor, o senhor sabe que até eu tô acreditando que foi assim mesmo. Sensacional. Você sabia que os advogados não sentem frio? Por quê? Porque eles estão sempre cobertos de razão. Que horrível. É do teu manual, a Suzy que me deu daquelas caixinhas bizarras que tu fazia. Ah, sério? Agora Eu lembro das caixinhas que tiravam. É dessas Eu caixinhas bizarras aí. Pra te ver que eu assisto, mano. Eu lembro. Graças a Deus a caixinha não tá aqui. Ele tava lá assistindo Na realidade ele não sabe. Eu vi a Lisiane, eu vi. É a Lisiane, né? Isso, a Eu Liz, vi a né? Liz, é. Ele tava lá assistindo. Quem será que vai sair da lista do meu cliente num processo? Deixa eu ver pra quem que eu vou ter que ligar. Eu já fico catando os nomes, né? Procurando no Google. Tava aproveitando o gancho, vou te perguntar: tu já teve que defender alguém que era culpado? Então, Toda hora. eu sou um advogado criminalista. Toda hora. Viu? Então, a questão é, por vezes,
o meu cliente chega... Existe no Código Penal que a gente chama de atenuante da confissão espontânea. Vou dar um exemplo. O cara foi lá, matou o seu algoz lá na sua briga, na frente das câmeras, um monte de testemunha. Como é que eu vou dizer que não foi ele? Como é que ele vai... Eu vou dizer o que é passado. Como é que eu vou sustentar uma situação? Não, meu cliente não é inocente. Entre inocente e culpado existe uma gama. Entre o céu e a terra há uma... Então, porque ninguém sai pra rua pra matar. Eu sempre acordei, vou pegar uma arma, vou sair e vou matar. A não ser que seja psicopata. A não ser que seja psicopata. Eu tive um cliente na minha vida assim. que sim. Tu já Tive um cliente assim. Psicopata? Quando sentou na minha... Eu advoguei pro... Psicopata Maníaco do Cassino. O que ele era, afinal? O Maníaco do Tu lembra do Cassino. Titica, Maníaco Cassino? Claro. Meu cliente. Pô, um caso trifamoso, né? Famosíssimo. O Maníaco Tu defendeu o Maníaco do Cassino. Defendi depois dele já preso. Porque depois que a pessoa é presa, já teve processo, quando se inicia um outro processo na vida dele, que é o processo de execução penal, né? O de criminal, PEC, que a gente chama. Ou seja, a vida dele dentro da prisão. É bom bom comportamento. Aí tu vai ter progressão, tu vai ter... Pra atenuar a pena. Enfim, uma série de coisas. Tu pode estudar, enfim... Eu passei a advogar para ele já nesse período. Quando eu fiz a minha pós-graduação em criminologia, eu vou escrever sobre isso, vou escrever um livro. Aí iniciei a escrever, estou terminando ele agora no final, se Deus quiser, no final desse mês. Mais tardar no início do mês que vem, que é a criminologia à luz do caso do Maníaco do Cassino, que é muito interessante. É muito interessante. Bom, o que acontece entre culpado e inocente? Como eu falei há pouco tempo, cara... numa situação em que, só para ilustrar, eu iniciei um júri dizendo para o promotor assim: senhor promotor, é um prazer estar aqui mais uma vez no tribunal do júri. Espero que hoje nós tenhamos, né, um grande debate em que a sociedade é que saia vencedora. Ele olhou para mim e disse: tudo bem. E aí eu digo de novo: senhor promotor, é um grande prazer estar aqui. Aí ele já ficou se coçando. Eu digo de novo: está bem, está bem. Porque a gente já tem vários júris juntos, então a gente já tem, né, uma afinidade. Aí eu vou para a terceira vez: senhor promotor, é um prazer estar aqui. Tá, mas peraí, o senhor já disse 3 vezes isso aí. Pois é, eu só disse 3 vezes e o senhor já se irritou. Imagina esse camarada a vida inteira chamando de filho da puta, chamando disso, daquilo. Imagina, teve um dia que ele estourou. Pegou a arma e matou o senhor, né? A pessoa que a vida inteira fazendo bullying, a vida inteira te pressionando, te ameaçando. Chega um momento que ninguém tem sangue de barata. E aí? O cara matou. É culpado ou é inocente? Depende. Depende do teu ponto de vista. Então, do advogado, o último júri, um advogado disse assim, ele era assistente de acusação, eu defendendo o meu cliente, e ele disse assim: não, doutor Hermes, porque eu também já fui advogado de criminoso. Então o senhor, porque eu nunca advoguei para criminoso. Eu não advogo para criminoso, eu advogo o direito das pessoas ter um julgamento justo. E isso sim, eu advogo o direito das pessoas, por isso que todo mundo tem direito a um julgamento perante justo. a Constituição, né? Um julgamento justo. E aí um cliente, já tive um cliente meu que tá preso aqui na Paz, tem 400 anos de pena, 400 anos de pena a cumprir. Ele vai pagar nas próximas 3 vidas. Vai pagar, ele já tá falando lá com Allan Kardec, sabe? Assim. Allan Kardec, Bom, Chico aí Xavier. ele teve sentou na frente da juíza, a juíza perguntou: é verdade que o senhor, acusação, o senhor mandou matar fulano de tal? Ele olhou pra ela: é verdade. Assim. Tá, mas por que o senhor fez isso? Bom, quer dizer, eu avisei uma, eu avisei 2, a terceira eu mandei matar. Ele disse: esse cliente, como é que tu advoga? O cara se declara culpado. Bom, mas aí eu já tenho a estratégia de defesa. Bom, ele foi lá, declarou que foi ele, enfim, tá assumindo. Eu já sei que a pena dele não é tudo que o promotor está pedindo. Então o jurado tem que entender que quando dá o juiz vai ter que entender quando dá dosimetria da pena. O Emerson tem 20 anos. Não, eu tenho que diminuir de 1/3 pelo menos, ou sei lá, 2/5, enfim, qual é a fração que ele vai usar. Eu tenho que diminuir porque ele confessou. Então esse é um direito já que tu vai advogar para o camarada. A pena dele, o crime dele era para 4 anos a pena. O juiz foi lá, deu 8. Pô, mas aí então tu já vai advogar o direito. Não, peraí, tem uma pena, um apenamento justo
Tipo, Porque um pra teto cada- máximo. Pra Vamos cada dizer. crime existe um digamos, um homicídio qualificado de 12 a 30. Pô, o cara é Tem primário. os 50. O cara é... Não, que deu 30, mas o cara é primário, bons antecedentes, trabalhador, residência fixa. O juiz vai lá dar 30 anos, não pode. Entendi. Mas Pelos ele a- tem esses essa... são os atenuantes. Ele tem essa subjetividade de poder dar a quantidade que ele quiser, mas ele vai ter que justificar. Só que... O nome disso é entendimento judicial, né? Só que é exato. E é subjetivo do juiz. Tu sabe isso que tu tava falando, tu tocou no maníaco lá do cassino lá. Teve aqui no podcast, acho que um ano ou mais de um ano atrás, o professor Fabrício, que ele é perito criminal. Fabrício. Isso, e ele é especialista em mente criminosa. Isso. E aí ele falou, a gente explicou, né? Que tem psicopatas que nascem com uma variação no cérebro e aí não tem o que fazer. É como se fosse uma deficiência física. Existe uma escola, que é a escola de É que na Lombroso. realidade tem dois tipos, né? Tem o sociopata e tem o psicopata. O sociopata, ele é criado pela sociedade. Mas O psicopata, ele vai voltar aqui. Ele pra vai falar. voltar, mas o psicopata tem um distúrbio genético. Não, eu tive eu estudando. não sei explicar direito, mas ele sabe explicar. Pô, Mas mas eu é- tive estudando sobre isso. Aí... Um pouco, né? Não sou... Aí o que acontece? Aí nós vamos para as escolas criminais lá, vamos falar um pouco de criminologia. O Lombroso entendia que tem pessoas, e houve um estudo, em 1800 e alguma coisa, houve um estudo, pegaram lá determinada quantidade de presos e fizeram um estudo, genética, cor, altura do corpo, enfim, tudo. Pesquisaram. O que havia em comum entre essas pessoas? Entre esses eram serial killers. O que havia em comum? Bom, tamanho do crânio. Aí Lombroso, tem uma escola que vai dizer, que a escola de Lombroso vai dizer assim, o cara nasceu psicopata. Então, quem nasce com essas características físicas, automaticamente é psicopata. Em algum momento vai acontecer. Porque Que também loucura. tem, por vezes, isso é um entendimento de uma escola, eu não me associo a isso. Sim, tô entendendo. Mas é um entendimento que por muitos anos perdurou e até hoje, em algum momento, isso usado. é sustentado pelo Ministério Público. O cara nasce assim. E aí tu só vai ver a escalada criminosa do artista. Não. Também não é assim. Aí diz, mas e tem aqueles que vão defender. Não. Aí tu vai para uma linha de defesa dizendo o seguinte: o ambiente fez, a ocasião fez o ladrão. Pode, como também não pode, porque tem gente que nasce, o Emerson e o Hermes, por exemplo, nascem um nome parecido. O Emerson e o Hermes nascem no mesmo ambiente. Dá pra fazer uma dupla Um sertaneja. pode sair criminoso e o outro pode sair o pastor de uma igreja, que por vezes é criminoso também, mas, né? Enfim, mas pode, como não pode. Isso, na verdade, é uma discussão que vai trazer o camarada aqui. A gente vai ter dados científicos. Agora, chegar a uma conclusão, isso é como, Real. Isso é como perguntar o que tem após a morte. Cara, não sei. Quando ele teve aqui, ele recebeu até ameaça de morte. Sim, acredito. Eu, há poucos dias, tomei 5 tiros, tá aí. Capaz. Sim, foi jornal, manchete aí no jornal. A OAB se manifestou no estado inteiro. Dispararam contra o teu carro? Contra meu carro. Dia Alguém 2 de tava feliz novembro. contigo. Alguém. Sim, eu já me ameaçou um dia antes, de dentro da cadeia. De dentro da Caraca, cadeia. velho. E isso enfim, porque as pessoas acreditam que se eu fiz o bem pra esse lado, o lado de cá tá descontente, né? É sempre assim. Então, mas isso é inerente a qualquer profissão. Como ele disse, chegou aqui, sentou. E o cara que fez isso, que ameaçou ele de morte, não é um psicopata? Pô, definir como tal? Também. Há uma escritora muito boa, Ilana Casoy. Ela escreveu sobre o caso da Nardoni. Ah, sim. A Ilana Casoy vai escrever. E ela escreve também o Quinto Mandamento, que é da Suzanne Richthofen, o caso. Ela estuda a mente. Aí ela tem serial killers brasileiros. Ela tem uns livros muito interessantes e é muito bom. Pra quem gosta dessa área, Sim. até fica uma indicação. Teve uma- Ilana Casoy. Teve uma informação que o professor Fabrício Conteiro aqui falou, que foi bem interessante, que existem vários graus de psicopatia, Isso. né? Desde o mais leve ao mais... E aí ele deu um exemplo, assim, do dia a dia, sabe? Quando, por exemplo, tu tá em casa, tu não tá se sentindo bem, aí tu liga pro teu serviço lá e o teu colega atende, aí tu diz, fala pro chefe que eu não vou poder ir hoje porque eu tô doente. Aí ele vai lá e diz, o fulano vai faltar de novo. Aí isso é um grau leve de psicopatia. Porque, Porque tem um grauzinho de veneno, né? ele sentiu prazer em prazer, fazer... a caveira do fulano ali, que é, em tese,
tá disputando com ele no espaço. Me explica uma coisa aqui, ó. Até nós estávamos tocando nesse assunto da questão do entendimento judicial. Porque na realidade, assim, ó, ele tem que se basear pelo leigo que eu sou, me corrige, tá? Eu gosto de ler algumas coisas, né? Ele tem que se basear o juiz ali em cima dos fatos e acho que nas leis, nos artigos, me corrige se eu estiver errado, para dar a sentença, correto? Certo. Mas o entendimento judicial, ele pode ter duas vertentes, né? Ele pode dizer sim, baseado em cima de uma lei, e dizer não, baseado numa lei. Me explica o entendimento judicial, para que eu entenda isso. Porque eu, sinceramente, eu não consigo entender. Já tentei. Interpretação. E enquanto... porque nós somos seres humanos. Por que nós temos... nós temos 3 graus de jurisdição, instâncias. Que são os recorrer. Primeiro tu entra com um processo, queres entrar com um processo, obrigatoriamente, a depender, em casos extremos, tu entra em segundo grau direto. Mas vamos pegar o geral, tá? Fora as exceções. Quero entrar com um processo de cobrança de pensão. A mãe quer entrar com a pensão contra o pai, que não paga a pensão. Beleza. Vai ter que entrar no primeiro grau de jurisdição. É dado o direito ao pai, ainda que está demonstrado que ele é devedor, mas o direito da ampla defesa. Nossa lei diz isso aí. Então ele vai lá, se defende. O juiz pega a inicial, pega lá e vai julgar em favor de um dos dois. Correto? Vai julgar em favor de um dos dois. Seja pela mãe, ou depender dos argumentos do pai, pode até julgar. Não, mas já completou 18 anos, não precisava mais receber, enfim. A parte que é prejudicada, ou seja, não teve a decisão que gostaria, vai recorrer. Vai recorrer para onde? Para o segundo grau de jurisdição, segunda instância. Porto Alegre, no nosso caso. Lá vão ter 3 desembargadores. Já não é mais uma cabeça dando uma sentença, são 3. E aí, por vezes, tu tem 2-1 numa votação. A lei é a mesma, o fato é o mesmo, o caso é o mesmo, mas tu tem aqui já 2 entendimentos de uma forma e um de outra. E não significa que esse aqui que perdeu agora aqui, teve o voto vencido, é o entendimento errado. Aí o camarada que teve o voto vencido, vou recorrer. Terceira instância, vou pro STF ou o STJ, depender da matéria. Lá eles podem dizer, não, quem estava errado eram esses 2 e esse aqui está certo. Bom, ainda também dentro do próprio STF tem uma série de recursos para dizer, não, peraí, tá errada a decisão de vocês. Continua. Aí muda lá, por isso que são 11 no STF. Porque tu pode ter 6-5. E várias vezes Mas na isso. realidade, vamos resumir pelo meu entendimento, tá? Me corrija se eu estiver errado. Sempre quem vai decidir é um ser humano. É sempre o ser humano. É sempre o ser humano. E existe uma tendência agora da IA, né? Da inteligência artificial. Tu tá entendendo onde eu quero chegar? Claro, Tá entendendo onde eu quero chegar? Não, mas aí porque se botar IA, vai aparecer aquele filme do... Como é que era o nome? Qual? Esqueci o nome. Tá ligado, né? Por que eu te fiz essas perguntas? É bom isso. Não é aquele... Eles preveem até os crimes, né? Tinha, como é que era? Esqueci o nome. Como é que era? Que eles previam, não, tinha até era uma mulher que tava dentro de uma bacia, de uma banheira, um troço, né? Tinha, previa, e o pensamento do camarada era... Ele previa o assassinato, chegava antes. Chegava, aí, olha, isso aí, esse é um fato interessante. Acho que é com aquele, como é que é o ator que faz o Missão Impossível? É o... Como é o nome dele? Tom Cruise? Tom Cruise, é esse aí. Isso. E aí, bom aquele filme. Muito bom. E o que acontece? Por que o Código Penal não... Existe o iter criminis, ou seja, o itinerário do crime, o caminho percorrido pelo crime. Desde o quê? Prever o crime, imaginar, criar na tua cabeça, e tu buscar os meios necessários para ir lá implementar, né, o crime, a execução e, por fim, né, o término, né, enterrei o corpo. O que é punível e o que não é punível? O pensamento não é punível. Nesse caso aí era, né? Lembra do filme? Sim. Nesse caso era. Não, Bom, em determinados crimes, a maioria dos crimes, até mesmo os atos preparatórios, que se chama, também não é punível. Porque eu ter dentro... Eu imagino, eu tô montando uma estratégia para matar alguém. Polícia chega. Tá lá, tem escrito. Vou matar fulano de tal, vou usar isso, vou fazer aquilo. Vou deixar um itinerário para mim. Digamos que seja um metódico o criminoso. Esse por enquanto, é a cogitação. A cogitação não é punível. Atos preparatórios, fui lá, vou matar como? Vou pegar uma corda, uma faca, né? Enfim,
Fui lá, comprei e deixei em casa. Também não é punível. Sim, porque eu posso ter comprado, vamos dar um exemplo, eu posso comprar uma enxada e uma lona, mas na realidade eu vou plantar alface. Mas ainda Mas que, e aí, ainda se que eu te fosse batei? ainda que fosse pra matar, tá dentro da minha casa, não saiu ainda da minha imaginação. Quando é que passa a ser punível? Quando eu dou início aos atos executórios. Aí sim. Quando acontece o crime, aí aquilo ali pode Ou ser até usado... mesmo uma tentativa. Que nem tu disse pra vocês, acabei tomando 5 tiros no meu carro. Houve uma tentativa. Não me mataram, tô aqui. Houve uma tentativa de homicídio. Então isso é punível. Se descobrir quem foi. Se descobrir quem for foi, planejado. Que exatamente. susto, quando eu achei, eu digo, tá, agora ele vai dizer, não, na realidade eu não tô mais aqui e atravessar a parede e ir embora, era só o espírito. E aí tocava a música da Whitney Houston, né? Pô, que susto, ele Eu ia fala me que ele tá assustar aqui. mais se tocasse a Pô, música. eu ia chamar o Ghostbuster. Os caras fantasma. Tá, recentemente a gente teve um caso aqui na cidade, tá? Que deve ter conhecido também. Que o cara matou a esposa, né, a companheira, e escondeu o corpo numa geladeira e concretou. Certo. Isso aí acaba sendo um agravante, porque ocultou o cadáver. Porque já começa que na situação de marido e mulher, já tem em situação de íntimo ali, de intimidade das vítimas, e já temos um feminicídio, para começar, já é um agravante. Bom, o que acontece posterior a isso? Tu tem a agravante pelos meios cruéis. É um agravante que também existe. Meio que dificultou o recurso da vítima. Porque se tu matou pelas costas a traição, tu tem mais um agravante. Cada um desses agravantes vai aumentando a dosimetria da tua pena. Nesse caso aí, eu desconheço, né, o inteiro teor da denúncia e do processo, mas eu acredito que no mínimo, um homicídio triplamente qualificado. No mínimo. Entendi. Só para deixar de gancho aí pro pessoal que tá assistindo, o nome do filme é Minority Report. Isso. Que é no ano de 2054, há um sistema que permite que crimes sejam previstos com precisão, antes mesmo que eles E as aconteçam. pessoas são presas. É o que tu acabou de dizer, a imaginação Mas da tu pessoa sabe que para cometer um crime. Tu sabe que a China tá se encaminhando pra isso, né? Porque hoje em dia eles monitoram tudo que tu faz através do celular. Não é só a China, E né? tu vai... Só que é público. Eles vão, tipo... Tu vai perdendo pontos, como se fosse carteira de motorista. Tipo, é uma carteira de cidadão, sei lá. E aí, se tu perder muito ponto, tu tem que pagar multas. Tipo, Isso. falou mal do governo, perdeu tantos pontos, sabe? Não, pagou alguma conta atrasada, perdeu tantos pontos. Isso já Puta existe. merda, então eu isso tava é um preso já pra pagar a conta Então, atrasada e ia perder ponto, ainda bem que não tem no Brasil. Isso tinha um filósofo que vai dizer que o grande dragão, né, o grande leviatã, o Estado, Jean-Jacques Rousseau vai dizer que existe a interferência do Estado. Existem países que o Estado ele interfere na tua vida quase que de forma total, como tu tá falando. A China tá caminhando para que é o seguinte, tudo tem que dar ok pro Estado. Hoje a gente vive ainda num Estado democrático. Socialismo na realidade dos contratualistas, né? Então, exatamente. É o contrário do que tu tá dizendo, né? Exatamente. E hoje, bom, caminho para... O que defende esse cidadão que se elegeu aqui na Argentina, o Milei, esse aí? Defende ultraliberalismo. Ou seja, o Estado não se envolvendo na vida das pessoas. Na realidade, em tese. Em partes. Em tese. Porque bem. tá caminhando para outra coisa. Pra totalmente tá diferente. travestido de ultraliberalismo. Exatamente. Né? Mas enfim. Mas as pessoas põem né? Por quê? Porque a mídia vende uma coisa e aí a gente sabe, né? Vocês têm um poder, um canal de comunicação, um programa, que isso aqui tem um aprofundamento de ver. Tu cria opiniões, né? Tu leva As pessoas. mais diversas. As mais diversas. E as redes sociais deram voz e vez pra muito analfabeto, né? Então todo mundo é um pouco advogado, todo mundo é um pouco Todo mundo médico. tem razão. Todo mundo tem razão. Tem a sua razão. Todo mundo tem razão. Dentro né, do seu ponto de vista, tu é o dono da razão. E aí o que acontece? O Estado hoje, cara, as grandes corporações têm uma massa de manobra incrível, uma manada incrível. Ué, o que Te foi... ensina a não pensar, né, cara? Exatamente. O que foi o caso do Johnny Depp, né, cara? Exatamente. Até aí uma grande lição. Na realidade, tu entrando nessa questão lá dos filósofos, né, socialistas e contratualistas, que hoje, teoricamente, nós vivíamos no termo contratualista, que é o quê?
A gente dá o poder ao Estado e o Estado nos fornece o que a gente precisa, tendo o livre-arbítrio. Teoricamente, seria isso. Mas hoje em dia, na realidade, a gente não tem o mínimo do Estado, né? Que é saúde, educação. Não tem, tu não devolve, o Estado não devolve aquilo que tu... Vamos começar... O correto seria isso, né? Claro. Tu dar essa Mas autonomia... pra isso, essa organização estatal, ela nasce assim. Sim. O ser humano... Eles pensaram da forma correta. O ser humano... Mas o ser humano travestiu tudo, né? Como sempre, o Nietzsche vai dizer uma coisa muito interessante. Cara, o ser humano é o único animal que cria uma bomba atômica pra se matar. Tu não vê tu não vê Cara, tu não vê um rato fazer uma ratoeira. É verdade. O ser humano não, cara. Ele é capaz de criar uma bomba... um tigre fazer uma gaiola, tu né? não vai ver, né? E pior que quando eles verdade, criaram a bomba atômica, eles tinham dúvidas se aquela bomba não ia explodir o mundo inteiro. Porque era uma reação em cadeia, né? Mas diga-se de passagem uma mesmo, coisa, né? Mas mesmo assim vamos muita fazer, gente... meu, que dá. Não, mas fazer. aí é que tá. Mas vamos voltar. Aí Eu gosto de ler alguma coisa e de entender. Eu sou meio louco e de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Mas vamos defender o nosso querido Albert Einstein, né? Porque muitas pessoas dizem, ele foi o criador da bomba atômica e ele se revira no caixão, eu tenho certeza disso. Ele criou a energia nuclear para melhorar a vida do ser humano, porque ele se baseou que o Sol é um astro-rei e que é real e que um dia essa luz vai se terminar. Ele pensou há milhares de anos-luz. E na realidade ele criou a energia nuclear, né? E ele é um alienígena, né? O ser humano podre foi lá e criou. Muitas pessoas... Os grandes gênios, né? Os grandes gênios. O Albert Einstein criou a bomba atômica. Não, ele não criou, cara. Ele criou a energia nuclear. Depois foi alguém podre lá, o Emerson, e criou a bomba pra matar todo mundo. E essa é a realidade. É os fatos, né? Isso é interessante. Isso é interessante falar. Hermes, vou te fazer agora uma pergunta e tu vai responder depois do intervalo, que a gente tem que fazer um pequeno intervalo para os nossos patrocinadores. Muito importante. Eu vou te perguntar, e aí tu me explica de uma forma simples para eu entender, por que se diz que a justiça é cega? Se a justiça tem que apresentar provas para a justiça, certo? Tá? Depois do intervalo, o Hermes vai responder por que a justiça é cega. Mas tu que tá assistindo aí, o que ele tem que fazer? Te inscreve no canal para ver mais conteúdo como esse. Porque assim, se tu te inscrever no canal, o que o logaritmo entende? Vai entender que vocês estão gostando, o canal vai crescer e a gente pode seguir fazendo esse trabalho aí que vocês tanto curtem. Além disso, agradecemos a quem? Aos patrocinadores. Porque sem eles, nada disso aqui estaria acontecendo. Exatamente. Pequeno intervalo e a gente já volta. Júnior Costa, cabelo, maquiagem, fique mais linda com um atendimento VIP voltado para você. Rua Andrade Neves, 1156, Pelotas RS. Júnior Costa, venha pra cá, você também. Batertec, loja especializada em baterias. E como especialista, só tem as melhores marcas. Na Batertec você encontra linhas como Moura e Pioneiro. Também teleentrega e instalação grátis. E sempre pronto para atender também o pessoal da boleia e do campo. Isso mesmo! Ali tem também baterias para veículos pesados. Fica a dica também para os garagistas, porque tem um preço especial para a revenda. Batertec, loja especializada em baterias. Tá precisando de uma reforminha ou tá construindo? A Doutor Box te ajuda. Lá você encontra tudo em vidro comum ou temperado. Opções de porta-janela, espelhos, muro, telhado, além do melhor custo em box para banheiros e muito mais. Traga seu projeto para a Doutor Box. Excelência em instalação. Tá esperando o quê? Entre em contato e faça o seu orçamento. Doutor Box, qualidade garantida. Na Fruteira e Mini Mercado ND, você encontra os mais variados tipos de frutas, verduras, legumes, sempre fresquinhos, além de uma enorme variedade de produtos no mini mercado. E também na padaria tem pão quentinho todos os dias. Fruteira e Mini Mercado ND, as melhores ofertas com a melhor qualidade para você. Gênesis Turismo. Há 5 anos se destaca no mundo das viagens e fretamentos, oferecendo experiências de turismo e transporte de qualidade incomparável.
vans executivas são perfeitamente adequadas para viagens estaduais e interestaduais. Todas as vans são inspecionadas pelo Inmetro e operam com uma equipe altamente treinada e dedicada. Além disso, oferece o melhor custo-benefício em traslado para o aeroporto de Porto Alegre. Gênesis Turismo, confiança e conforto ao viajar. E Pelotas tem a melhor casa de bebidas, é a Primus Prime Chopp, representante do chopp Gazapina, uma verdadeira delícia. É uma conveniência com um mix de bebidas para todos os gostos e paladares. E ainda conta com a sensação do momento. Passe e pegue seu super kit ou copão. Também tem aluguel de chopeiras e sem taxa de aluguel. Não perca tempo, entre em contato e faça já a sua reserva. Primus Prime Chopp, melhor casa de bebidas da cidade. A Rimac tem uma linha completa de motosserras Toyama à pronta entrega esperando por você. Então, você está precisando de uma motosserra ou uma roçadeira nova? Vai na Rimac. Na Rimac você também encontra geradores de energia de ótima qualidade e a pronta entrega, além de bomba d'água, cortador de grama, perfurador de solo, lava-jato e compressor, dentre outros maravilhosos produtos, todos eles esperando por você. O lugar certo é na Rimac Motosserras e Roçadeiras. Tua caranga tá meia caidinha? Eu tenho o lugar certo para te levar ela. Mecânica Trust Car. Lá a gurizada faz a revisão e o conserto de freio, suspensão e motor, além de uma lavagem profissional que vai deixar o seu carro e a sua motoca brilhando. A Mecânica Trust Car também oferece um serviço de vistoria cautelar, que é uma vistoria completa de mais de 170 itens, para saber da procedência e as condições do veículo. Assim, o novo dono sabe o que está comprando e que está fazendo um bom negócio. Ficou interessado? Então entre em contato com a Mecânica Trust Car. Salve, meu bando, estamos de volta. Hoje conversando com o Hermes Hockenbeck, advogado aí. E tu que tá premeditando aí dar um sumiço na nega véia, ou ao contrário, né? A nega véia te pegou traindo, ó, não é mais crime, né? Traição. Aí, ó, chama o Hermes aí que ele resolve. Ah, ele paga pra isso, pra resolver. Mas não é mais crime traição. Ah, não é mais? Não, então esquece. Mata a nega véia e não precisa chamar ninguém. Aí é crime. Tu não pode falar isso, cara. Ah, não pode? É incentivo. Aí não pode incentivar. Então não faz nada disso, que é crime, não comete essas coisas Mas aí. caso Eu não compactuo com isso que eu falo. Caso fizer, cala a boca e me liga. Tu viu o vídeo? Cara, tem um vídeo muito bom sobre isso. Cala a boca e me liga. Não sei se vocês viram o vídeo. Que o cara liga pro advogado e diz: cara, eu fui preso aqui na delegacia. Aí ele diz: então enrola até eu chegar. Aí eu mostro o vídeo do cara na delegacia cantando. Chão de avião, não é? Eu acho isso aí. Você foi na minha vida. O cara tá aqui. Você foi na minha vida a pior inquilina. Você foi na minha vida a pior inquilina. Muito boa. Cara, eu tava até pensando, já que ele é advogado e criminalista, né, cara? Faz 19 anos que eu sou casado. Se eu tivesse cometido um crime, já fazia quanto que eu tava livre? Depende do crime. Depende. Era muito mais negócio eu ter matado alguém, né? Quantos anos eu ia pegar, né? Réu primário. Já devia ser uns 5 mais ou menos que eu tava livre, né? Mas é que o casamento é perpétuo, né? Diz que o Brasil não tem pena de prisão perpétua. Tem, né? Mas tiver filho. Casa. Pô, o Emerson tem 5, não tem Netflix, né? Até 4. Se tu puder colaborar. Eu tenho 4. Tu também não tem Netflix. Tenho 4. Cara, eu costumo dizer o seguinte: o advogado de sucesso ele tem que ter pelo menos 2 casamentos, né? Então Aqui, ó. Eu já saí do um, tem no outro, tem 2 filhos de um, 2 não tem. Tu sabe que os outros dias meu sogro chegou na casa e olhou pra mulher dele, ele é aposentado, e disse: bah, que casa bem suja. Tu não fala isso pra tua mulher? Eu digo: eu não, tenho medo, né? Da morte. Imagina, não há lei Maria da Penha que vai me salvar, né? Não tem, é pra nós, né? Ele é louco, né? E a piada? Não tem piada. É só um relato. Meu sogro se arriscou, né? Não tem mesmo nada a nosso favor, né? Nada. Tem. Pagar as contas. Paga as contas. Sabe que eu conheço umas 2 pessoas que terminou o relacionamento e aí a namorada furiosa... Não, ele não terminou. Quem terminou foi ela. A namorada furiosa foi e acusou que ele tinha batido nela. Só que, tipo, sem nenhuma prova, sem nada. Esse é um problema seríssimo. Foi, tá me olhando. Aí, ó.
Azedou. Gente, depois, se não acontecer nada aqui nos bastidores, a gente continua com o Emerson, tá, Emerson? Pode ir lá resolver. Já teu tem meu casamento. telefone, depois... Aproveita que tem um advogado cara, aqui. sem nenhuma prova. Exatamente. E o cara teve um que deixou pra defesa pública, né? E perdeu. E olha... Sem nenhuma prova. Olha, eu Não vou te tinha falar... que criar um lei Maria da Penho? Olha, eu vou te falar uma coisa. Foi uma das grandes avanços da legislação, é a Maria da Penha. Bom, deixa eu terminar. O problema é a forma deturpada que está se usando. Né? Porque As brechas da lei, como o que sempre. acontece. O brasileiro é um ser a ser estudado, não adianta. O brasileiro é. A NASA tem que estudar principalmente quem demanda no mundo jurídico. Esse tem que ser estudado. Porque não é o brasileiro, não é o advogado que tem que ser estudado. É quem faz a lei, quem é que faz? O nosso político. O senhor Cauê, por exemplo, é um cara a ser estudado, é uma mente a ser estudada. Não estou falando mal dele, sou advogado do cara, então não vou receber esse processo. No máximo posso eu processá-lo. Mas o fato é o seguinte: tu vota num tiririca. Dá um exemplo. Esse camarada vai pro Congresso. Lá no Congresso, qual é o papel dele? Fazer lei. O cara é analfabeto. Semi-analfabeto. Mas ele faz a lei que tu, como advogado, tem que passar 5 anos na cadeira, na faculdade, estudar a lei que esse camarada fez lá. E, ó. Aí depois faz a lei Maria da Penha. Bom, ele teve ajuda de 3, 4, 5, 6, 10, sei que seja. Ele tem a lei muito bonita, vão defender o que há muitos anos a mulher vem sofrendo. Beleza. O que diz a lei? Cara, não precisa prova, basta a mulher ligar e dizer assim, sou delegado. O negócio é o seguinte, o Emerson aqui tá dizendo que eu tô feia, tô gorda, tô me sentindo ofendida. Os caras vão dizer, caso de plantão, pá, até 200 metros afastado do lar. Até tu provar, 3 meses, 90 dias uma medida protetiva. Caralho. Caso aí a mulher não contente, não tô dizendo que os casos são Sim, todos, a gente está te na sua entendendo. grande maioria. É o lado negro, Mas existe o lado a ruim, cifra, vamos dizer a assim. cifra ruim que acaba estragando. Vou corrigir minha fala, a aquilo parte ruim. que veio para ser, né, para ser bom, né, para a sociedade. Aí vai ter uma audiência de justificação para perguntar para a senhora: ele continua te ameaçando? Até então tu já tá 90 dias fora da tua casa, às vezes fora distante do teu filho. Aí ela, né, de cara já, porque tomou uma guampa. Ou sei lá, porque o marido não quis mais, simplesmente não quis. E existe isso, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, não é verdade? Simplesmente não quer, não precisa trair pra terminar. Às vezes acabou. E são as relações. Cara, na nossa vida, quantas pessoas, e eu não tô falando de relações afetivas entre homem e marido. Relacionamento Mas pessoal com pessoas. Quanto amigo do cara, teve um tempo, passou. As pessoas são. As relações são assim. Elas duram um tempo e pá. Cara, casamento. Eu fui pastor e costumo dizer. Eu dizia uma coisa. Hoje, cara, casamento é um troço que foi feito pra não dar certo. Então tu tem que repensar a forma de casamento. Porque não é mais aquela modelo antigo que a igreja católica botou na tua cabeça. Não pode. Católica, apostólica, romana. Não é mais assim. As coisas não são mais assim. É claro, isso aqui é um. Né? Eu tô dizendo que eu não sou contra, tanto é que eu tô casado. Minha esposa vai ouvir isso aqui depois, não é isso. Tô dizendo que, cara... Até agora tu era. As relações hoje são as relações que é uma conquista diária, né? Enfim, tudo na nossa vida é as próprias relações profissionais. Que daqui a pouco há um tempo de maturação. Não deu mais, não quero mais, acabou. E é normal. Tem pessoas que vão ver a vida inteira juntos, mas a grande maioria, por vezes, vai tomar seus rumos. E aí, nesses 3 meses aí a mulher ela chega lá inventa e diz assim, me bateu. Aí chega lá assim, não, vou prejudicar, né? Tô com sangue nas veias ainda. Agora semana passada vi ele com outros. Tá, ele continua, claro, por onde ele me põe, eu não posso, né? Me aproximar que sim, ele sabe onde eu tô, já sei que já vem uma mensagem, não sei o que, ou manda dizer por alguém, porque não posso dizer que tem mensagem, não tá no celular, mas manda uma mensagem. Ah, então tá, mais 90 dias. Cara, até isso aí já foram meio ano. Que loucura. Tu sabe que um desses meus amigos que teve esse problema, né? Ele perdeu e aí ele recorreu, né? Porque, se não me engano, deu uma indenização, acho que de 14 mil, uma coisa assim. Aí ele recorreu. Só que aí, assim, ele entrou pra se defender, né? Ela não tinha prova nenhuma. Ele, vou no advogado público ali, né? E aí perdeu. Aí, quando ele procurou o advogado particular, cara, ele me falou assim, ó, a minha defesa do advogado público tinha 10 linhas. A defesa do particular tinha 16 páginas. E aí ele fez e ganhou. Aí a outra parte que recorreu agora.
Eu vou fazer um comentário aqui. Um adendo. Em relação à fazer um Defensoria adendo. Pública. O que é? Olha o Estado. Pega o prédio da Justiça Federal. Pompa. O Justiça Estadual, o fórum aqui, já é daquele tamanho, estão criando ainda mais. Ministério Público, uma superestrutura. Olha o prédio da Defensoria. É uma caixinha desse tamanho assim, pronto. Esse é o advogado que o Estado dá para quem não tem dinheiro. Né? Aí tu já começa a ver a discrepância do próprio poder estatal. Aí tu vai lá. Defensoria Pública tem um caminhão de processo, mas a estrutura, o orçamento do Ministério Público é 2x da Defensoria, 0,5x. Começa por aí. E embora Pelotas ainda, e eu posso falar isso, eu sou um advogado particular, eu podia estar defendendo o meu, mas não posso ser injusto, o que é. Cara, Pelotas tem uma Defensoria Pública muito atuante e muito boa. Mandar um abraço ao Dr. Varlen aqui, que é defensor público no Tribunal do Júri. Na pessoa dele, eu quero estender aos demais defensores públicos. Pelotas está muito bem servida de Defensoria Pública. Qual é o problema? A grande demanda, por vezes. A demanda em uma carga excessiva de trabalhos para poucos. É que nem nós, por vezes, querer culpar aqueles que são funcionários no pronto-socorro. Sim. Aqueles Sem paciente para um médico. Mas fica difícil, né, cara? É complicado, né? Na minha curta carreira, na minha vida aí, eu já fui bastante coisa. Uma das funções que eu tive, fui diretor do Hospital de Canguçu. E aí tu começa a enxergar o que é a saúde pública. Por dentro. De verdade. Na raiz. Na raiz. Claro, como eu disse, a lei nos diz o quê? Tu tem direito à saúde. O que a lei diz? Se tu for agora no pronto-socorro, vai bater na porta, minha filha tá com dor de cabeça. Na hora, tem que te atender, tem que dar um bom atendimento. Vai na prática pra te ver como é que funciona. Nada perto disso. Chega agora ali no pronto-socorro, agora, nesse momento. E vai não no é culpa dos profissionais não é que culpa estão dos ali. profissionais que estão ali. Não, a culpa é dos semideuses Porque que estão sentados lá no profissionais Congresso. ruins, isso é fato também, profissionais ruins tem Mas em todas as áreas. Tem em todas as áreas. Tem advogado bom, tem advogado ruim. Exatamente. Tem juiz bom, tem juiz ruim. Tem Mas promotor, a culpa enfim. não é dos profissionais que estão ali. Não, a grande maioria são grande bons. maioria. Né? São bons. Aproveitando esse gancho, eu vou te A perguntar. pergunta aquela ele respondeu? Não. Né? Antes do intervalo. É que o advogado, ele custa responder a verdade. pergunta. Na realidade, ele busca os trejeitos da lei. Então, a minha resposta já tem 16 páginas. E detalhe, ainda com adendos. Tô adendo. Por que a justiça é cega? E surda e louca. É o que falam alguns. O que diz? Nasce essa expressão onde? Nasce de John Howell. John Howell, um professor filósofo nascido em 1921, professor americano. Ele lança a teoria da justiça cega. Por quê? A ideia de que a Têmis, a deusa da justiça, está lá sentada com a espada na mão para fazer justiça, mas ela precisa estar de olhos vendados para quê? Para ela não pode enxergar, ela não pode se contaminar com o processo. Porque às vezes, vejamos, a mãe chega lá, a mulher chega lá, machucada, toda arranhada, com o filho no colo, diz assim, o marido me bateu, me fez isso, fez aquilo. Cara, um cenário de crise, de caos. O juiz pega aquilo ali, enxerga aquelas fotos, hoje é vídeo, né? Os vídeos ali. Cara, não tem como tu não muitas vezes... O emocional. É emocional, porque é o ser humano julgando. E aí o lado sentimental é lógico que vai existir. A emoção. O ser humano é emotivo. O que diz a justiça? Cara, a gente tem que ser cega para não enxergar isso. Ela não pode enxergar só, eu não posso escutar, porque por isso que já diz a nossa lei, já diz que é dado o direito da ampla defesa e do contraditório. Eu não posso dar uma decisão, e aí, claro, regra, que existe a exceção, que são as liminares, eu não posso dar uma decisão sem escutar a outra parte. Porque, por vezes, tudo isso aqui pode ter sido uma cena. E o camarada mesmo, que para quem supostamente está sendo atribuída aquela culpa, é um inocente que, no fim das contas, que não fez nada que não daquilo. fez. Caso que acho que nós conversamos nos bastidores do ator, né? E Johnny Depp. Não, e com a Dani Bananinha lá. Não, Esse daí, cidadão. Esqueci o nome dele, o que fazia par com o Leandro Hassum. Como é que é o... Que aí tu vai... Bom, esse camarada aí que tu vai ver... Marcelo, alguma coisa, não é Marcelo? Não é o Diné, é o outro. É o magrinho que fazia o gol do magro, né? Aí tu vai vendo que as coisas não são bem assim. E aí Bom, o que um advogado aqui de Rio Grande, um renomado jurista chamado Aurélio Lopes Júnior, hoje os juízes citam as interpretações dele, a doutrina dele, o que ele escreve.
Ele, por muitos anos, vem advogando a necessidade do quê? Do juiz, da imparcialidade do juiz, mas o juiz da instrução do processo ser um, o juiz que vai dar sentença ser outro. Ou seja, o juiz de garantias, que a gente chama. Aquele juiz que recebe uma denúncia da polícia dizendo assim, olha, o Emerson lá tá lavando dinheiro, tá botando dinheiro, todo o dinheiro que os milhões que ele ganha no programa, ele tá botando como se tivesse entrado ali que ele ganha do crime, mas ele tá botando como se entrou do programa, tá lavando, tá esquentando dinheiro ruim, dinheiro bom. E aí manda pro juiz, e como eu já tenho uma acusação contra o Emerson, já tem outra lá, manda pro juiz, o juiz vai lá e diz assim, bom, bloqueia os bens até nós decidir se é mesmo. Vamos investigar. Porque no Brasil é assim, aqui vai uma crítica. O Brasil primeiro ele prende, depois ele investiga, aí depois julga. Primeiro prende. Faz um estrago na vida do camarada. Claro, existem casos exato. Eu não sei se tu tá acompanhando agora o Renato, o Cariani. Sim, exatamente. Primeiro prende. Fizeram estrago na vida do cara. Agora, saber... Eu não sei se o cara vende ou não vende, se tem ilícito ou não ilícito. Mas ao que tudo indica, há uma grande precipitação do Poder Judiciário e da mídia. Pelo que eu entendi, ele não está sendo muitas vezes por pressão da mídia, né? Mencionado no processo. Muitas vezes por pressão da mídia, porque vende. Mas a mídia já destruiu o cara. Já. Até que ele estava usando um componente lá que é sal de cozinha. Exato. Só que estava com um nome científico... E aí divulgaram... E aí tu quer ver? A gente não tá dizendo aqui, que fique bem claro, a gente não tá defendendo nem tomando partido, não, dizendo que o cara não é culpado e nem que é culpado. Mas o que ele tá falando aqui, o Hermes, faz É. sentido. Cara, tu vê, vamos usar o exemplo americano, eu não gosto de usar porque tem muita coisa que é ruim de lá também. Mas, cara, os caras, antes de fazer qualquer coisa, fazem uma investigação enorme. E quando cai o boneco... Já cai, já cai porque... porque já tem prova suficiente. E aqui eu vejo muitos casos, não sou advogado, mas é real. Exato. Aí depois volta... Não, para aí, erramos. Volta tudo que foi mal. Aqui no Brasil... Tem coisa aqui que é complicado. Tipo, pra tu usar uma escuta numa investigação, tu leva meses pra conseguir autorização. Hoje, a depender se o promotor conhece o juiz, que o delegado já tem comarcas menores, que daí é sempre os mesmos, a coisa já muda de figura. E aí é que tá, a justiça deveria ser cega, porque essa proximidade tá todos os dias. Emerson, juiz, ou enfim, juiz, promotor, nós somos 3 aqui, todos os dias trabalhando com os mesmos fatos. Diferentes clientes, os mesmos fatos. Daqui a pouco chega e diz, cara, eu preciso que tu assine isso aqui pra mim, porque isso aqui é de um amigo meu e tal. Beleza, não vou assinar. Não é, porque isso aí a justiça tem que ser cega. O que é pra um, é pra todos. Passa na frente do meu processo. Passa na frente de uma... tu tem um conhecido na Secretaria de Saúde. Agora, hoje, notícia de hoje, secretário de Saúde de Canela, preso. Hoje, de prisão preventiva. Por quê? Porque, segundo informações, e se deu lá, ele andava passando na frente... dos exames, marcando exame, ele andava passando na frente conhecido, companheiros políticos, de partidos políticos, e isso não... mas aí a justiça que tem a ver com isso? Bom, Poder Judiciário. Cara, tem muita gente beneficiando, e tem. Porque tá aqui, Santa Catarina, juiz, desembargador, preso por venda de sentença. Nordeste, 3 ou 4 estados diferentes, desembargadores, presos por venda de sentença. Isso não existe mais. Existe. E o juiz, pegamos o caso aí do Cariani. Toda essa mídia que foi feita em cima do Cariani. Chega um processo pro juiz com toda essa mídia aí, pedindo a prisão preventiva, a primeira coisa que o juiz vai fazer, vou dar, né? Porque tá todo mundo dizendo que é. E se eu não der, vai cair de pau a Globo em cima de mim. E eu não quero isso em cima de mim. Mas a justiça cega não pode enxergar a mídia. A justiça cega não pode enxergar os antecedentes do cara, porque uma coisa é tu ser julgado por aquele fato. Outra coisa são os fatos que tu já foi julgado, já pagou teu crime na sociedade. O problema hoje é que se julga o livro tudo na mesma sacola, né? O problema hoje que a justiça faz, e por isso que a justiça deveria ser cega, é que ele julga o livro pela capa. Mas é meio complicado, né? Porque a gente vê isso acontecer com pessoas, sei lá, que a gente vê como um cidadão trabalhador. Só que aí, em contraponto, a gente vê agora o caso do policial que foi assassinado por um cara que já tinha sido preso, acho que 8... Numa saidinha da justiça. 8 vezes o cara tinha sido preso já. E tava numa saidinha de Natal. E aí é o problema que é o seguinte, como a justiça é para todos,
Tem aqueles que se adaptam, tem aqueles que não se adaptam. Bom, aí o cara já saiu não sei quantas vezes. Ele alcançou esse direito de sair. É a lei. É o que diz a lei. É o que diz a lei. O cara, pô, o agora, nós estamos falando aqui, Manico do Cassino. Com todos os crimes dele, ele sai em 30 anos de cadeia. Gostem ou não. É o que tá na lei. Daqui a pouco tempo ele vai sair da cadeia. O bandido da luz vermelha saiu Exatamente. E como é que é? O Pedrinho Matador? também. Mas Saiu, há casos, mataram por ele depois. exemplo, Mas como o saiu. maníaco do Saiu parque. Qual a podcast. diferença? Saiu gravando podcast. Exato. O maníaco do parque. Esse diz que não sai nunca mais porque pegou perpétua. E- Não existe perpétua no Pois Brasil. é, mas ele diz que, sei lá, 300 anos, 400 anos, Mas tu 500 anos. cumpre 30, ou agora com a nova legislação, a partir do incremento aí de 2013. Pra mim Isso. entender que... Do pacote eu não anticrime, sei o- que teve que se aumentou de um tempo máximo de prisão que um cidadão pode ficar, ele pode ter 1000 anos de pena. O máximo que ele vai ficar é 30 ou 40, a depender do período que ele cometeu os Mas o crimes. maníaco não tem isso aí, eu acho. Como assim? O maníaco do parque? Tem. Eu acho que já tem até mais, já cumpriu, eu acho. Quanto Não, tempo não faz, pode, não. Ele cumpre 30 anos e sai. 30 anos e aí eu, há poucos dias atrás, tinha um cidadão ali que tinha quase 800 anos de cadeia. Fechou os 30 anos, a gente só entrou com um pedido simples, dizer pro seu juiz, ó. Simples, sim, de 2 linhas, seu juiz, ele cumpriu os 30 anos. Ele entrou aqui, saiu aqui, quero que você... Tô pra fazer. Sim, mas Quero é o que uma além bote disso... Não tem como negar. Não tem que como. botar. É. E aí... Bom, isso é um caso. Aí o cara sai, no outro dia comete um crime. Mas é a lei que diz assim. Tá aí se ele sair. Esse é ruim, mas... E quantos outros... Primeira ideia de prisão, o que era? Primeira ideia lá... É Foucault. regenerar Michel Foucault vai lá... né, na realidade, né? Tem um livro que fala das prisões. Ele vai dizer o seguinte... Qual será o primeiro objetivo da prisão? Seria ressocializar. Sim. General, né? Mas se ressocializar é um objetivo... Eu acho errado esse termo. Porque se ressocializar é um objetivo, cara, então é o seguinte... Qualquer camarada aí que, né, tá aplicando golpe no mercado, cara, passa 3 anos na cadeia, tá ressocializado, manda de volta, manda pra... A pessoa tá limpa. Não é o tempo de prisão. Não é o tempo, não é a prisão que ressocializa. A prisão, qual é a verdadeira hoje? É tirar do Proteger o... tirar do cidadão. seio da sociedade, sim. Encarcerar. Essa é a realidade da prisão. O termo usado ainda se Isolar usa o hoje. cidadão de bem. Vai pra faculdade, eu saio daqui, faz um vestibular, vai pra faculdade. A prisão, o objetivo da prisão, é socializar o cidadão. Claro que não é. É lógico, lá dentro. A pessoa vai lá, né, vai sentar no banquinho e vai pensar, pô, fiz uma burrada, agora tô aqui, não consigo ficar entre a sociedade. Tem gente que sai de lá Que volta, melhor. né? Volta melhor. Eu tenho um menino aí que saiu da cadeia, foi pra igreja lá onde na época eu era pastor, se tornou pastor, ele foi capa de jornal da 0 Hora roubando um carro de um juiz no mercado em Porto Alegre. Esse menino. Filho de pai policial. Então também não é o meio que faz a pessoa. Não, também não. Isso Né? não, fato. Ele tinha tudo pra ser o quê? Um homem da lei. É. Um pai exemplar. Bom, e se tornou pastor, pai de família hoje. Dentro da cadeia, foi lá, encontrou lá, do jeito dele, encontrou Jesus, começou a ler a Bíblia. Hoje, mas o que é isso? Bom, cara, isso aí... Ele decidiu Ele decidiu. tomar esse partido. Ninguém toma decisão por ti, meu irmão. Foi a cadeia que fez Né? isso. Verdade. Cara, quantos obstáculos tem pra botar ao ar o teu programa? Quantos obstáculos tem? Vários. Muitos. hora. Toda hora. Cada programa tu deve criar tu vai encontrar um obstáculo. Fora os O que vai... desmonetizam, né? Ah, isso aqui é o conteúdo, não sei o que. O cara cantou uma música aqui, não, mas ficou igual a interpretação. O cara da SAMU, a gente foi desmonetizado porque ele falou de... mas um primeiro socorro, alguma coisa lá e não podia. Pois é. Nada pode. Aí nada pode. Bom, beleza. Mas, cara, poderia te dizer assim, seguinte, me decepcionei com isso aqui, pronto, vou tentar outra coisa. Tu vai tentar outra coisa, tu vai ter N obstáculo. Cara, o maior exemplo disso é o Monark. É o Monark. Quando dá aquele episódio, né, O cara foi... Eu fui um que vou dizer o seguinte, cara, agora acabou o Flow. Eu achei. Também achei. Eu achei. Eu achei também. Seguinte, tá aí, cara. O troço é um sucesso, cara. Só que o que aconteceu com ele? Seguiu batendo de frente com o que não devia, né, cara? É lutar uma luta perdida. Aí é o seguinte, né? O sistema. Aí ele decidiu isso. É uma decisão dele. Né? Sim. E aí, bom, aí tu tem que ver se tu E tem... aí, como advogado, dá pra olhar as duas partes, né? Eu não tô dizendo que ele é correto, mas nem tudo é loucura, viu? Nem tudo que ele fala é loucura. não. Nem tudo que ele fala é loucura. Não, mas é a uma pessoa que coisa vai lá e assim, analisa, tem não tô muito- defendendo tem ele nem muita culpando. coisa que é bonito no papel,
Exatamente, mas nem tudo que ele Só fala é que se tu loucura. vai querer viver uma fantasia escrita no mundo real, né, tu vai sofrer as consequências. Eu costumo dizer no júri, a vida imita... Eu não sei se é a vida que imita a arte ou é a arte que imita a vida. Acho que é os dois, na realidade. Acho que Porque é como tu diz, bom, aí o camarada pega, assiste assiste todos os episódios lá de House e sai operando uma clínica clandestina. Um pouco tempo aconteceu. Agora, ontem tava ali, ó, clínica clandestina, não me lembro onde é que foi. Tava na RBS. O cara não tem CRM, o cara não tem nada. Mas o cara assistiu 3 anos de House, passou 3 anos assistindo House. O cara se achou médico, ele saiu lá. Pô, é a vida que imita a arte, a arte que imita... Às vezes o cara não sabe. Eu acho que a gente inventa a arte por não aceitar a vida como ela é. Boa. Interessante, né? acho que esse Dentro disso, já não é lei, né? Mas vamos dizer assim, a lei da sociedade, né? Porque tem várias coisas que é da sociedade. Isso perante a sociedade pode. Isso não pode. Os costumes, gente. Na realidade não é costumes, cultura, mas também tem uma regra, porque muitas vezes foge a exceção da cultura. Às vezes, culturalmente, uma coisa pode... Por exemplo, lá, circuncidado, lá, acho que os judeus, né? Os judeus circuncidados. Pode, aqui é crime. Sim, aqui tu vai pegar uma lesão corporal. Exatamente. Tá, mas vamos na regra da sociedade. Uma das coisas que me arrebenta, eu penso fora, só que nem sempre dá pra pensar. É o que tu falou, né? Um conto de fadas. Se eu sair aqui de sunga no calçadão, eu vou ser conduzido a civil, brigada, alguma coisa. Porque os bons costumes vão dizer que não, mas lá na praia... Mas aí na praia eu posso circular por todo o calçadão, eu posso entrar no supermercado, eu posso entrar onde eu quiser. A mulher de biquíni, o cara de sunga, pode. São coisas que eu não consigo entender e eu não vou entender nunca, sabe? Por quê? Mas Porque aí é a hipocrisia do ser humano. São coisas que não tem como tu lutar contra. Mas é uma hipocrisia, tu concorda que é uma hipocrisia? Não sei, cada um tem a sua Mas opinião. sabe o que eu acho que O que tu acha de uma situação dessas? E na lei existe muita coisa disso. Vários fatos disso. Que, isso aqui não pode, mas pode. Então, como eu disse, a lei, ela nasce, tem seu nascedouro lá de um projeto de lei, de um deputado, enfim, daquele que tem a sua competência para tanto. A lei, ela tem o seu, como a gente costuma dizer, ela tem o tempo de maturação. Vamos pegar, lembra do caso da Caroline Dickmann? Teve as fotos vazadas lá e tal. Sim. Bom, a partir dali foi se criar... Porque primeiro acontecem os fatos para depois a humanidade, a sociedade, criar uma lei para poder superar aquilo ali. Crimes de internet mesmo. Exato, aí nasce a lei Caroline Dickmann. Nasce a lei Maria da Penha por quê? Tanta mulher, teve uma senhora Maria da Penha, foi lá, denunciou, se cria uma lei. Mas até que essa lei venha efetivamente ter ser usual na sociedade, ela tem eu costumo dizer, tem o seu tempo de maturação. O próprio judiciário para poder aplicá-la. Diz a lei, o que a lei nos diz? 90 dias, o máximo que a pessoa pode ficar presa de forma preventiva, sem que haja análise do pedido da manutenção da prisão. E outra coisa, porque a cada 90 dias agora, o juiz tem que analisar. Lembra do André do Rap? Vocês ouviram falar do André do Rap? Meio estranho. O cara que foi solto lá, um dos maiores traficantes. O Gilmar Mendes vai lá dar um HC dizendo, solta. Por quê? Porque em 90 dias ninguém reviu a necessidade dele se manter preso. E ainda liberaram o helicóptero do cara. Pô, a sociedade cai em pau em cima. Mas essa lei já estava há tempos aí. Alguém tentou aplicar, quis aplicar. Bom, costumes. Quando não tem na lei, porque o ser humano não vai conseguir encontrar lei para tudo. Sim. Então nascem alguns... que é remendada nossas leis, né? Emenda a Constituição. Nós temos várias já, né? Ela nasce do zero, mas ela começa a emendar. Eu acho que na realidade tinha que ser reformulada, porque é de 1800 e... Os caras diziam assim, vamos fazer uma reforma tributária. Não adianta fazer reforma do Código Tributário, tem que fazer novo. Novo, né? Reforma da Previdência. Não adianta fazer reforma, fazer novo. Fazer emenda, né? Fazer retalho. Juntar já tudo, tem um refazer tudo. Refaz, pronto. Cara, eu não tô sendo partidário aqui. Até porque eu sou presidente do Partido Verde. Então, vou defender um cara que não é do meu partido. Cara, teve um cara que o Brasil... lamentavelmente não olhou pra ele, foi olhar quando morreu. E é sempre assim, Enéas. O cara era um gênio, o que ele dizia até hoje. E na época eu chamava ele de louco. Chamava ele de louco. Que é uns
20 anos atrás? E sabe quem é que os caras vão dizer amanhã depois, cara? O cara que tinha razão? Não tinha Ciro Gomes, é um cara que caiu a votação dele. Tá, é um cara explosivo, o cara que já deu na mulher, não sei o quê. Beleza. Mas vê o que o cara tá falando, o cara... escuta o que o cara... Na essência, na né? essência. Não Cara, compra ele só aquelas frases Irmão, meia boca, não, né? ele Compra não tem toda a discurso essência. pronto. Porque às vezes, tu vai entrevistar um cara lá, é um político, a maioria das vezes o político Todos. tem discurso pronto. Prontinho, na ponta da língua. É que tu sabe que a maioria dos políticos não são especialistas, às vezes até no próprio cargo que tá exercendo, No né? próprio, lógico, a maioria, né? Aí são bom que em Falar. E nós temos aqui o nosso legislativo. Dizem que advogado não mente, né? Omite. Cara, tem fatos que devem ser trazidos à realidade, outros nem tanto, até porque, né? Tu não vai prejudicar a grande maioria, por vezes. E a grande maioria pode ser a maioria de um homem só, né, cara? Também. Também, né? Tu quer fazer a pergunta que tu fez pro Cauê pra ele? Se tu que é advogado, se tu virar político eleito, dá pra dizer que tu é mentiroso 2 vezes ao quadrado? Não. Não, cara, fez essa pergunta porque o Cauê não é advogado. Não, eu sei que não. Não, o Cauê é bailarino. Não, eu tô sabendo Sabia que ele que é ele é bailarino. Não Eu foi assim sabia. que ele fez a pergunta. Eu vou falar como é que ele fez, tá? As palavras dele aqui, ó. Ele é a Eu disse minha. assim, ó, Escuta aí. Bota no meu. Aí, Fala Cauê. ó, político é mentiroso e advogado também. Se advogado for eleito... Ele inverteu, tá? Esse! Pô, eu já tive a oportunidade por várias vezes de... O advogado, ele não mente, ele... Omite alguns Não, fatos. na verdade, ele traz uma visão diversa dos fatos, como às vezes é apresentado. Ele interpreta a lei. É a interpretação. Como nós estávamos falando da lei. Assim como a lei, eu posso interpretar dizendo que só se pode ser preso, tu só pode prender uma pessoa após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Que bicho é esse? Dizer o seguinte, depois que alguém diz que tu é culpado e não tem mais recurso. Bom, mas para aí. Mas tem uma outra interpretação. E isso se dá, como estavam tentando fazer. Quer dizer, em segunda instância, porque depois, para terceira instância, tu não muda mais os fatos, só discute questões técnicas, vai dizer alguém, que tem total fundamento, mas não é o que a lei diz. Bom, mas aí é o seguinte, é interpretação. E eu posso sentar numa janela e olhar para um lado e ver uma parede verde, olhar para o outro e ver um céu azul. Eu posso interpretar de várias formas. Eu posso, como o clássico, copo meio cheio e meio vazio. Sim. É interpretação. Bom, para uns que eu vou dizer que isso aqui é pouco, vai dizer, pô, o cara tá mentindo. Para outros vai dizer que é muito. Mas vai dizer que é muito, o cara vai dizer, não, aí tá mentindo também. Bom, o que é verdade e o que é mentira nesse meio tempo, né? A verdade, bom, eu costumo dizer o seguinte, a verdade tá do lado de quem me paga. Boa. Gostei dessa. Mas eu sou um advogado Essa é sobrevive. bacana. Eu sobrevivo, eu vou apresentar a minha verdade. Eu não tô nem justificando, né? Por isso que eu volto a dizer, cara, tu é advogado de traficante. Não, cara. O meu cliente, eu sou advogado de político, de prostituta, de médico, de deputado. Até hoje. Pedreiro. Eu sou advogado de quem bate na minha porta e precisa E de alguém para paga os defender meus seus honorários. interesses. Porque eu me formei para isso. E tu não pode mentir porque mentir é forjar provas, É né? forjar E prova, crime. exatamente. Então, tu apresenta, pra a tua versão, né? Numa briga entre marido e mulher, os dois têm uma versão. Ninguém mete a colher. O cara diz assim... tem muito engraçado, achei na internet ontem, passando... Jacques Surtado é o nome do perfil. O cara botando... Ô, meu irmão, cara, uma coisa estranha aconteceu, minha mulher disse que eu tô com a razão. E o outro escreve embaixo... Ô, meu, o que eu faço agora? O outro escreve embaixo. Eu não sei não, nunca cheguei nessa parte. E eu vi. O outro vai botar, ô, meu, sai fora porque é caô. Então, são... Mas eu vi um advogado que respondeu. É? Fizeram tudo só com o advogado. Aí ele dizia, não fala mais nada, já estamos indo aí. Sei, cara, fecha o bico e me liga. É isso aí. Primeiro. Hermes, muito bom o nosso papo. A gente tá estourando nosso tempo. Tinha outras perguntas que eu tinha pra fazer. Espetacular o papo. É, muito bom. Muito obrigado. Cara, eu já vou deixar um convite aqui pra ti, pra gente se organizar. Eu sei que tua agenda é cheia também. Mas eu gostaria, cara, a gente vai gravar agora com o professor Fabrício de novo. Pô, que legal. Gostaria de trazer vocês dois aqui pra gente é um falar prazer. sobre mente criminosa. É um prazer. E é um assunto... Misturado na lei. E é um assunto bem específico, né? Mas é um assunto específico que todo mundo gosta, né? Que as pessoas... Porque, cara... Interesse, né? É interesse. comum. Não, e o engraçado, assim, a coincidência é que tu tá terminando teu livro. E tu tem um ponto de E vista e ele ele- vai ter outro bem É, diferente. ele, verdade. ele tá terminando o livro dele Ah, que também, legal. que o título é... como é que é?
nascemos mal ou nos tornamos mal? Pô, que legal, é isso aí. Eu acho que vai dar A uma pergunta é resenha boa, legal. vai dar legal. Então, Vamos combinar. com certeza, vai ser um prazer. Muito obrigado, Hermes. Pra terminar, cara, eu gostaria que tu desse um recado pro pessoal de casa. Tu pode olhar pra essa câmera aqui, né? Sei que tu não pode fazer propaganda, mas dá teu recado. Não pode dizer assim, ó, contrate o Hermes. Eu posso, não sou advogado, né? Eu posso falar, né? Tu pode. Contrata o Hermes, que o cara é bom, o cara é fera. O cara Depois é... tu passa no escritório e pega os 10%. Né? Aí, ó, viu? Não pode Essa falar. é a captação que não pode. Essa é uma das Essa é a captações captação que não pode. Quer dizer, pra você de casa. Mas eu vou cobrar 15, tá? Foi um prazer estar aqui, foi um prazer debater assuntos dos mais variados, nós conversamos hoje, e certamente todo mundo tem um problema jurídico, todo mundo tem um... E como estávamos comentando, hoje todo mundo é um pouco advogado, todo mundo é um pouco médico. Não se iluda com advogados de Facebook, de internet, procure um especialista para o seu caso. Já foi o tempo que nós tínhamos o clínico geral, é o cara que pega todas as causas. Hoje não. Hoje procure um especialista. Se você está um problema criminal, procure um criminalista, trabalhista, procure alguém que entenda da área do trabalho, porque às vezes, para o advogado, é apenas mais um processo. Mas para a pessoa é a vida dela que está em jogo. Então, procure, como estávamos dizendo também, hoje sacudir uma árvore, cai advogado. Informe-se, procure saber se a pessoa está em dia, enfim, está com as suas obrigações na OAB, né, a reputação, porque eu já vi muita gente, né, procurar um profissional para resolver um problema e sair com um problema ainda maior. Sim. Então, quero agradecer também aqui o convite. Fiquei muito honrado de ser convidado. E se Deus quiser, estaremos juntos aqui novamente. Com certeza. Não, porque ainda temos muita coisa para conversar. Faltou muita coisa ainda, né? Muita coisa vai voltar sim. Não, com certeza. E a gente agradece, Hermes. Um papo bem bacana. Tu é um cara bem... E o principal, assim, ó, não tem papas na língua, porque a maioria, muitos que sentam, se defendem disso, se defendem daquilo, aquele assunto não pode tocar. Cara, tu fala o que tu pensa, o que tu acha, e é isso aí. É desse tipo de pessoas que a gente precisa. Fala o que é e pronto, e a opinião de cada um, e a gente não vai concordar em tudo. Isso é um fato. A gente não vai concordar em tudo. Mas a gente tem que se tolerar. Essa é a realidade. Eu tenho que tolerar as tuas ideias. Respeito, né? E tu tem que tolerar as minhas. Então o interessante é isso, mas ser sincero e ser isso. Eu trabalho, como tu falou, eu não trabalho para... Eu trabalho para pessoas que pagam meus honorários e eu fiz a faculdade, fiz a OAB e eu trabalho nisso. Cara, sensacional. Gostei muito de conversar contigo. Gostei da tua pessoa. Muito obrigado. Vou guardar o teu número ali. Questão de homem e mulher ali, né? É isso aí. Tu também defende ali, né? Claro, um pouquinho, porque às vezes a Processo Claudinha, né? Piada ofensiva. Pode. Então, cara, a gente que te agradece mesmo a tua presença. Muito, muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Eu fico pensando como é que deve ser o advogado do Léo Lins, né? Do Nego Di. Não vamos longe também, do Nego Di, né? Mas tem trabalho pra caramba, né? Tem. Deve ser, na realidade, como é que se chama um conglomerado de advogado? Como uma é que é? Banca de advogados. Uma banca de advogado. Deve ser, né? Uma banca de advogado. Possível. Né? Os caras conseguem trazer coisa à tona que eu vou te dizer, né? Dá um trabalho pro advogado. Dá né? um trabalho. Isso aí então, pessoal. Muito obrigado por quem assistiu até aqui, né? Não se esqueça do C, curte, compartilha e comenta. Deixa o likezinho. Isso aí, toda vez que tu faz isso, o algoritmo do YouTube entende que vocês estão gostando, o canal cresce e a gente pode continuar fazendo esse trabalho pra vocês. Muito obrigado e é isso aí, né, Marcelo? E assim, ó, não te custa nada, não vai te cair o dedo, tu não vai broxar na hora H. Vai ali, te inscreve no canal, tu já tá olhando. Se tu tá olhando é porque tu tá gostando. Porque uma coisa que tu não gosta, tu não continua assistindo. Então, cara, te inscreve no canal que isso nos ajuda. E mais uma vez eu tenho que agradecer a todos os patrocinadores que graças a eles isto aqui é possível. Muito obrigado a Gênesis Turismo, Rimac Motosserras e Roçadeiras, Batertec Baterias, Fruteira e Mini Mercado ND, Dr. Box, tudo em vidro temperado, Trust Mecânica, Trust Car Mecânica, desculpa, senão ele vai me corrigir, o Jean. Tamo junto, Jean. Eu quero dar uma volta daquele, não sei se é Asa Delta, que é aquele treco que ele anda voando lá. Não sei. Eu não sei, mas eu vou dar uma volta naquilo. Primus Prime Shop e também ao nosso queridão, que faz parte da mesa, Júnior Costa Hair. Falei correto? Que eu não sei se os nomes chiques é assim, eu não sei. Então, muito obrigado a todos vocês e tem mais gente chegando por aí, hein? Fica a dica. Isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.